Bem-vindos ao canal Tradição Cristã. Hoje iremos conhecer um pouco sobre Santa Catarina Labouré e a visão de Nossa Senhora das Graças. Se inscreva em nosso canal, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para juntos espalharmos a devoção à Grande Mãe de Deus. Um chamado na calada da noite. A noite era profunda. O silêncio pairava sobre o convento como um manto de paz. Catarina Labouré, uma jovem noviça de 24 anos, descansava no seu pequeno dormitório, cercada pela simplicidade da sua vocação. Mas, naquela madrugada, algo diferente estava para acontecer. De repente, ela acordou, não por acaso, mas porque uma presença misteriosa a chamava. Era uma criança, com um rosto iluminado, que a convidava. Irmã, venha até a capela. A Santíssima Virgem a espera. Como poderia uma mensagem direta, tão direta, ser informada por uma alma simples como a de Catarina? Mesmo surpresa, seu coração não vacilou. Guiada pelo pequeno visitante, ela atravessou os corredores frios e silenciosos do convento, sentindo uma mistura de temor e reverência. Ao chegar à capela, um cenário inesperado a aguardava. As velas que costumavam brilhar timidamente nos altares estavam todas acesas, como se preparassem o local para algo grandioso. O ar parecia diferente, carregado de uma presença que transcendia o ordinário. Ali, no meio daquele espaço sagrado, algo extraordinário estava prestes a se revelar. O que Catarina veria naquela noite mudaria não apenas sua vida, mas milhões ao redor do mundo. Mas quem era a visitante que a esperava? A majestade de uma mãe celestial. Quando Catarina entrou na capela, um silêncio quase palpável a envolveu. O altar parecia brilhar com uma luz que não vinha de nenhuma chama terrena. Ela mal teve tempo de compreender o que estava acontecendo, quando uma figura celestial começou a se formar diante dela. Era Nossa Senhora, resplandecente, vestida de branco, com um manto azul que parecia conter as estrelas do céu. Seu rosto, embora majestoso, irradiava doçura. Catarina ficou paralisada. Não sabia se era a beleza da visão ou o calor suave que parecia emanar naquela presença, mas sentiu o coração arder como nunca antes. Maria estava de pé, com as mãos cruzadas sobre o peito, como se guardasse um segredo profundo. Seu olhar encontrou o de Catarina, não como quem dá ordens, mas como quem convida. Havia algo nos olhos da Virgem que parecia carregar a eternidade, e ainda assim, ela não disse nada no início. Catarina, em silêncio, apenas contemplava. Cada detalhe daquela visão parecia falar de uma glória que o mundo não poderia conter. Mas por que Nossa Senhora escolheria uma jovem noviça em um convento tão comum para se manifestar? De repente, a Virgem desfez o gesto de seus braços e uma expressão de seriedade tomou conta de seu semblante. Ela iria falar, e o que estava disposto a dizer não seria apenas para Catarina, mas para todos aqueles que estivessem interessados em ouvir. O convite ao sofrimento e à graça. Quando Nossa Senhora começou a falar, sua voz não era como qualquer voz. Era ao mesmo tempo doce e imponente, como se cada palavra carregasse um peso eterno. Catarina, ajoelhada, ouvia com atenção, enquanto o mundo ao seu redor parecia desaparecer. Minha filha, Deus deseja confiar-lhe uma missão, disse a Virgem, com um olhar profundo, como se pudesse enxergar o interior da alma de Catarina. O mundo está cheio de tribulações e grandes provações estão por vir. Mas não tema, porque minha proteção não faltará naqueles que recorrerem a mim. Essas palavras não eram apenas uma mensagem, mas um chamado direto ao coração de Catarina. Nossa Senhora explicou que muitos esqueceram o amor de Deus e que era necessário lembrar ao mundo a importância da fé e da conversão. Mas havia algo mais. Catarina sentiu um peso, não apenas pelo que estava sendo aqui, mas porque parecia que Nossa Senhora estava compartilhando com ela uma parcela do próprio sofrimento que carregava por seus filhos. Naquele instante, a Virgem abriu suas mãos e de suas palmas irradiaram raios de luz estendidos, como se trouxessem algo que Catarina ainda não compreendia por completo. A jovem ficou maravilhada com o que via, mas ao mesmo tempo percebeu que algo maior estava por vir. Nossa Senhora fez uma pausa e seu semblante tornou-se ainda mais solene. O que mais a Virgem tinha a revelar? Que segredo estaria escondido naquele gesto e naqueles raios que remetem ao infinito? Um símbolo que atravessaria gerações. Enquanto os raios de luz emanavam das mãos de Nossa Senhora, Catarina não conseguia desviar o olhar.
Cada feixe parecia alcançar um lugar invisível, como se tocasse almas distantes que ela jamais conheceria. Porém, nem todos os raios brilhavam igualmente, e a noviça, intrigada, ousou perguntar o que aquilo fez. Com um semblante de profunda ternura, Maria respondeu: "Estes raios representam as graças que derramo sobre aqueles que as pedem, mas há raios apagados, porque muitos se esquecem de recorrer a mim." Essas palavras atravessaram Catarina como uma espada. Que mistério era esse de uma graça abundante e, ao mesmo tempo, negligenciada? Por que tantos filhos da Virgem ignorariam um tesouro tão precioso? Foi nesse instante que algo começou a tomar forma diante dela. Como em um gesto divino, a visão revelou um medalhão. No centro, a figura de Nossa Senhora estava cercada pela frase: "Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós." Catarina observava com um misto de admiração e assombro, enquanto o medalhão girava, mostrando no verso uma cruz entrelaçada com a letra M e 2 corações, um cercado por espinhos e outro transpassado por uma espada. Cada detalhe parecia carregado de significado. Cada símbolo falado de uma verdade mais profunda do que Catarina poderia compreender naquele momento. Mas por que Maria estava mostrando isso a ela? A visão, embora clara, trazia perguntas. O que deveria ser feito com aquele medalhão? Que papel ele teria no meio das provas que estavam por vir? Como as respostas ainda estavam ocultas, mas Catarina sentiu que sua missão estava apenas começando. Ó Maria concebida sem pecado. As palavras gravadas no medalhão ressoavam no coração de Catarina como um eco divino. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A noviça não entendeu por completo a grandiosidade daquela mensagem, mas sentiu que estava diante de um mistério profundo. A frase era clara, direta, mas trazia uma revelação que, na época, pouca compreendiam. A Imaculada Conceição de Maria, o fato de que ela foi concebida sem pecado original, era uma verdade que ainda não havia sido oficialmente proclamada pela Igreja. No entanto, ali estava a própria Virgem, confirmando com simplicidade uma graça que lhe foi concedida desde o primeiro instante de sua existência. Catarina olhou para Nossa Senhora, buscando compreender o que deveria fazer com aquele tesouro. Como poderia levar ao mundo algo tão sublime e tão misterioso? Nossa Senhora, como se você lesse seus pensamentos, continue a revelar detalhes sobre o significado e a importância desse medalhão. Ele seria uma fonte de graças, proteção e conversão para todos que o usassem com fé. Mas Catarina não podia ignorar o desafio. Como uma jovem simples e desconhecida poderia dar forma a essa visão celestial e espalhá-la para o mundo? Enquanto ainda meditava sobre essas palavras, algo em seu interior dizia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. O que Catarina não sabia era que, para que o medalhão se tornasse realidade, seria necessário enfrentar resistências. Quem acreditaria em sua história? E, acima de tudo, como o céu provaria que essa pequena peça carregava um poder tão grandioso? A medalha e os milagres. Catarina levou a visão ao conhecimento de seu confessor, o padre Aladel. Com a voz trêmula e o coração acelerado, relatou tudo o que havia presenciado. A luz, as palavras de Nossa Senhora, o medalhão que parecia conter um mistério divino. Porém, suas palavras encontraram hesitação. O pai, embora um homem de fé, era cético por natureza. Ele ouviu com atenção, mas achou que tudo aquilo poderia ser fruto da imaginação fervorosa de uma noviça. Catarina insistiu, com a certeza de quem carregava em si uma missão que não vinha de si mesma. Depois de muito resistir, Aladel encontrou em consultar o arcebispo, e após cuidadosa análise, foi permitido que o medalhão fosse cunhado. Quando os primeiros exemplares foram distribuídos, algo extraordinário começou a acontecer. Milagres foram relatados. Um soldado, gravemente ferido e desenganado pelos médicos, recuperou-se após usar a medalha. Uma mulher atormentada por uma vida de pecado encontrou paz e conversão ao segurar o pequeno objeto em suas mãos. De cada canto de Paris, surgiam histórias de cura, proteção e graças inexplicáveis. A devoção começou a se espalhar como fogo em palha seca. Em poucos anos, a medalha tornou-se conhecida como a Medalha Milagrosa. Mas Catarina, fiel ao desejo de Nossa Senhora, convida no anonimato. Ninguém sabia que aquela jovem, escondida no silêncio do convento, era a escolhida para levar essa dádiva ao mundo. Enquanto o mundo começava a reconhecer o poder da Medalha Milagrosa, Catarina sabia que sua missão ainda não estava concluída. Havia um propósito maior por trás desses milagres, algo que só o tempo revelaria. Afinal,
Qual seria o verdadeiro plano do céu ao espalhar graças entre os homens? A fé em tempos de tribulação. À medida que os milagres da medalha milagrosa se espalhavam por Paris, um novo vento começava a soprar pela Europa. O século XIX foi marcado por revoluções, instabilidade política e um espírito crescente de melhoria. As ruas de Paris estavam imersas em um clima de tensão, e a fé parecia ser o último refúgio para aqueles que buscavam algo maior que os desafios terrenos. Mas como uma simples medalha poderia resistir à força implacável do tempo e da mudança? Como um pequeno símbolo, revelado a uma jovem religiosa, poderia transformar uma nação inteira? Para muitos, era um mistério que desafiava a razão, mas para aqueles que experimentaram as graças concedidas por Nossa Senhora, era uma realidade inegável. Catarina, por sua vez, permanece em silêncio. Sua missão foi cumprida no ato de espalhar a mensagem da Virgem, mas o mundo à sua volta continuou a se agitar, e os tempos eram de grandes provações. Em meio à movimentação das ruas, conversas revolucionárias que apelaram a tudo ao seu redor, ela permaneceu uma testemunha silenciosa, em oração constante, imersa na paz que só quem realmente crê pode entender. À medida que os corações de muitos eram tocados pelos milagres da medalha milagrosa, Catarina sentia que a sua própria fé estava sendo purificada, como se o céu estivesse sofrendo um sacrifício ainda maior. Mas o que mais estava reservado para aqueles que confiavam em Maria? No fundo do seu coração, Catarina sabia que, ao espalhar a medalha, o trabalho estava apenas começando. Mas o que ainda estava por vir, em tempos tão turbulentos, era algo que ela não podia prever. O que afinal faria aquela simples medalha se tornar um farol de fé em meio a tantas adversidades? Um legado que não se apaga. O tempo passou, mas o brilho da medalha milagrosa não se extinguiu. Pelo contrário, a devoção a Nossa Senhora das Graças se imagina por continentes e corações, tocando vidas em lugares que Catarina jamais imaginou. Em países distantes, em cidades sufocadas pela guerra, em campos isolados onde a dor parecia insuportável, a medalha se tornou um símbolo de esperança, de um amor incondicional que desafiava qualquer circunstância. Mas o que esteve por trás dessa devoção que atravessou séculos? Seria apenas uma peça de metal? Ou algo muito mais profundo se escondia dentro de cada raio de luz que saía das mãos de Maria? Cada pessoa que usava a medalha parecia se conectar com algo maior, uma força de fé que transcende o visível e o palpável, levando aqueles que se aproximavam de um novo entendimento do poder divino. Hoje, em cada canto do mundo, a medalha milagrosa continua a ser reverenciada. Ela está em mãos humildes, em pescoços de crianças, em quartos de pacientes e em bolsas de viajantes. Onde quer que vá, a imagem de Maria com seus raios de luz lembra a todos que a graça de Deus é um dom disponível para aqueles que acreditam e buscam com um coração sincero. E enquanto essa devoção continua a se espalhar, fica uma pergunta no ar. Qual será o próximo passo dessa história? Afinal, o legado de Nossa Senhora das Graças e de sua medalha milagrosa não se limita ao passado. Quem será tocado por ela amanhã? E qual será o próximo milagre que se desenrolará, silencioso, mas poderoso, como os raios de luz que continuarão a tocar o mundo? O corpo de Santa Catarina Labouré permanece incorrupto num caixão de vidro. Ela morreu em 31 de dezembro de 1876. Seu corpo foi exumado em 1933, sendo encontrado incorrupto, e hoje é exposto à veneração na capela de sua ordem, a mesma onde aconteceram as visões, na Rue du Bac, 140, em Paris. E assim, encerramos mais um capítulo dessa história extraordinária que continua a tocar corações e transformar vidas. A mensagem de Nossa Senhora das Graças e o poder da medalha milagrosa nos lembra que, em meio às dificuldades, a graça de Deus está sempre ao nosso alcance. Se você sentiu seu coração caloroso com essa história, não deixe de curtir este vídeo. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem de fé e esperança. Que Nossa Senhora das Graças ilumine sua vida. Terço de São Bento com pedra natural. O passador nas contas do Pai Nosso de São Bento é de níquel cor de ouro. Possui 1 centímetro. O entremeio de São Bento é de níquel cor de ouro. Possui 2 centímetros. O crucifixo é de níquel cor de ouro. Possui 4 centímetros de comprimento. As contas são de pedra tridacna natural número 6. O terço é feito com arame de latão composto por uma liga de cobre e zinco resistente à corrosão. Ou seja, o arame não irá enferrujar, mesmo se molhar.
produzido manualmente e por encomenda. Super resistente.